aqui, irmãos, nós temos essa questão, né? O profeta Malaquias, ele escreve aqui no capítulo 3, no versículo 14, na verdade, a partir do versículo 13, ele diz assim, que o povo estava dizendo palavras ofensivas a Deus, palavras muito ofensivas. E essas palavras duras, essas palavras ofensivas que o povo estava falando e pensando, né? Essas palavras eram esta constatação, né? Que inútil é servir a Deus e nada o povo estava ganhando em obedecer a Deus, pois os ímpios temiam os ímpios, os arrogantes, né, prosperavam, praticavam o mal, porém escapavam ilesos e, mesmo desafiando a Deus, não eram punidos. Então, isto era uma constatação muito difícil. Quando nós olhamos o livro de Salmos, no capítulo 1, nós temos aquele salmo muito conhecido, quer dizer, bem-aventurado. Então está aqui, feliz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora, no livro de Malaquias, o povo estava considerando feliz e bem-aventurado o ímpio, porque este ímpio não precisava guardar os mandamentos de Deus, este ímpio vivia desafiando a Deus e saía ileso e saía sem consequência. Irmão, será que há, de fato, uma consequência para o pecado de forma assim repentina, ou ainda podemos dizer de forma rápida? Bom, depende. Há casos que sim, há casos que não. Agora, o que nós podemos constatar quando a gente olha assim a sociedade é que, de fato, muitos ímpios vivem bem, muitos ímpios vivem uma vida confortável, uma vida onde eles desfrutam de saúde. Muitas vezes, num hospital, o ímpio ele sai e o justo não. Como a mente do servo de Deus pode dimensionar isso, né? Então, aqui, esta era a consideração que o povo estava fazendo, né, para com Deus. Olha, inútil é servir a Deus, porque quando a gente olha para os ímpios, eles não estão sendo julgados, eles não estão sendo culpabilizados, eles não têm consequências, né? Quantos servos de Deus trabalham para ímpios? Quer dizer, aquela pessoa tem uma prosperidade, o servo vai trabalhar para ele. Então, a nossa mente fica pensando. Bom, primeiro que nós precisamos nós precisamos considerar que Deus ele não nos prometeu, né, propriamente, de forma concreta, um bem-estar nesta terra. Então, isto é um ponto que nós podemos e vamos desenvolver ao longo do programa. Mas aqui no livro de Malaquias, o que Deus ele responde ao povo que estava tendo essa inquietação? Deus ele responde dizendo assim: ora, o bem-aventurado e feliz é aquele que, mesmo vendo o ímpio prosperando, ele continua temendo ao Senhor, pois ele sabe, e aí é o versículo 16 do capítulo 3 do livro de Malaquias, pois há um memorial escrito na presença de Deus, e este memorial registra todas as coisas. Então, ou seja, o ímpio, na sua conduta, ele nem imagina, mas há um memorial sendo escrito diante de Deus. O justo também, há um memorial escrito diante de Deus. Lá
né, em outros trechos bíblicos, fala que se abrirão os livros. E há também o livro da vida do Cordeiro, glória a Deus por isso. Mas nesses livros, então, está sendo ali escrita toda a história da humanidade. A minha, a sua, a do seu vizinho, e por aí vai. Então você imagina todos os pensamentos, todas as ações, todos os atos sendo escritos por Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas comentando em outros momentos, em mensagens a respeito dessa passagem, na congregação, eu disse assim, quando eu olho para a minha história, e tem certos dias, tem certas ações, tem certos atos que eu tenho vergonha deles. Eu tenho vergonha de certas coisas que eu fiz. E estas coisas, esses atos, esses pensamentos, estão registrados. Agora, glória a Deus que nós encontramos ou fomos encontrados pela graça de Cristo e o Senhor nos perdoa e nós temos em Cristo, né, um bom nome. Nós temos em Cristo agora perdão dos nossos pecados. Porém, nos livros está registrada a nossa vida, a nossa história. O ímpio, ainda que ativamente a consequência não está vindo, o Senhor ele está no seu registro, sabendo de todas as coisas. Então, esta resposta que Deus dá a Malaquias é para nós um sinal. Ora, se eu sei que Deus está registrando todas as coisas, eu preciso ter uma conduta como aquele que teme ao Senhor e como aquele que ama a Deus. E eu vou prosseguir no meu caminho. Ainda que o ímpio esteja prosperando, é como se ele estivesse procurando uma corda para lá na frente se enforcar, né? Ainda que o ímpio prospere em coisas saudáveis, né? Quantas vezes em mensagem nós chegamos a esta conclusão? Nem todas as coisas no mundo são drogas, vício, dinheiro ou amor ao dinheiro. Muitas pessoas estão se perdendo por quererem diversões lícitas, quererem aspirações ou sonhos lícitos, quererem coisas boas. Ora, a pessoa muitas vezes ela quer casar, ela quer ter uma família, ela quer muitas vezes viajar, ela quer ter uma vida, digamos assim, onde não necessariamente ela busque o pior, as facetas do pecado mais terríveis. Porém, ainda que isto leve a uma vida de prudência, a uma família, a construção de algo, esta pessoa ainda está, segundo os padrões bíblicos, num estado de impiedade. E aí, não tem jeito. A palavra de Deus nos fala, lá no livro de João, no capítulo 3, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nos versículos posteriores, nos mostra que todos foram destinados à ira de Deus. E aquele que não crê no nome do Senhor Jesus, ele continua destinado à ira. A ira repousa sobre ele. Então, ser salvo é ser salvo da ira. Então, há pessoas que procuraram família, viagens, um conforto financeiro, deram emprego para muita gente e prosperaram, não necessariamente, no jargão popular, vendendo a alma para o diabo, né? Porém, não procuraram o caminho estreito, não confessaram o Senhor Jesus e, tendo oportunidade de crer no nome do Filho do unigênito Filho de Deus, não creram. Então veja como o pecado ele é algo complicado, porque todos nós nascemos no pecado e há diversas pessoas que aparentam ser boas, porém sofrerão a consequência do pecado.
E aí, quando chega no último dia de vida, alguém diz assim: nossa, esta pessoa era boa, que pessoa boa, honesta, que pessoa que se comportou honestamente. Bom, no último dia, quando se abrirem os livros, este memorial que está sendo escrito, então o Senhor, ele vai conseguir pesar, de fato, se esta pessoa era boa. Será que alguém vai passar no teste? Certa vez foi feita uma conta numa pregação, dizendo assim: olha, imagine que você cometeu um pecado por dia. Bom, 33 anos, colocar aí 365 dias, 12 mil dias. Se eu cometi um pecado por dia, em média, nos pensamentos, nas falas, nas ações, eu tenho no mínimo 12 mil pecados. E você? E eu? E outros? Será que tem algum justo? Então, este memorial que está sendo escrito diante de Deus nos dá uma indicação que nós precisamos de Jesus e que não há um justo sequer e que todas as pessoas sofrerão uma consequência. Só que a consequência do justo já repousou sobre Jesus. Porque se não fosse Cristo, a consequência também seria nossa. Agora a nossa consequência repousou sobre Jesus, né? Então nós, ainda que vejamos como este povo de Malaquias, né? Olha, os ímpios estão prosperando, deixe prosperar. Porque Deus, ele é abençoador, né? Deus, ele faz com que o sol, né, sobre o justo e sobre o injusto. O Senhor, ele não tem prazer em punir. E muitas vezes, né, na prosperidade do ímpio, que em algum momento ele encontre a salvação e seja, né, abraçado pela graça de Deus. Agora, o que Deus fala para este povo é: continue no seu caminho, não olhe para a prosperidade ou para a felicidade do ímpio, porque o Senhor há de tratar com o ímpio no devido tempo, né? Agora, há esse registro deve nos levar a ter um temor diante de Deus maravilhoso.